Bom dia a todos, sejam bem-vindos em nome de Jesus, porque Ele é o nosso mestre e Ele está por trás dos nossos interesses. Em nome da Casa de Estudos Espíritas Novo Alvorecer, Siena, temos o júbilo e a satisfação de promover este evento e contar com o prestígio e o interesse de todos vocês. Então, o nosso primeiro agradecimento é dirigido a vocês. Esperamos com isso que nestes 2 dias possamos sairmos daqui enriquecidos naquilo que tem de mais valioso para nós, que é a nossa evolução espiritual. Particularmente o objetivo de uns certamente poderá estar focado exclusivamente na temática do evento, mas não podemos dissociar todo o conhecimento que será explanado e oferecido aqui da nossa condição de espíritos em evolução. Não resta a menor dúvida de que estamos aqui para produzirmos uma transformação íntima. E essa transformação também passa pelo conhecimento e pelo domínio das técnicas e do zelo com que podemos tratar a nossa capacidade espiritual de produzir a cura. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de fazer alguns agradecimentos que proporcionaram a realização deste evento. Nosso agradecimento especial ao Espaço Rufino, que nos abriga, na pessoa do senhor Rogério, seu dirigente. Aquapura, uma empresa de São Sebastião, que nos ofereceu a água que será servida. Ao Litoral Cópias, que produziu os nossos crachás. As casas espíritas que estão ligadas ao Moelim, que nos ajudaram na divulgação e na congregação de todos aqueles que aqui estão presentes e que ainda virão, porque faltam muitos dos nossos irmãos que não chegaram. E especialmente aos voluntários, os nossos amigos, os nossos irmãos que contribuíram com a possibilidade de oferecermos um coffee break, com a sua mão de obra, com o seu esforço, com o seu interesse. Então, nossa gratidão, acima de tudo. Então, a partir deste momento, vamos iniciar este trabalho, e eu tive o privilégio e a honra de apresentar a vocês todos o nosso expoente no estudo e no trato do magnetismo como ferramenta de cura. Jacob Mello. É com grande alegria que recebemos o orador em nosso simpósio anual da Siena. Graduado em Engenharia Civil, pós-graduado em Psicanálise, nasceu em berço espírita, foi um dos fundadores do GEAC, Grupo Espírita Allan Kardec, e do LEAN, Lar Espírita Alvorada Nova, ambos na cidade de Natal, Rio Grande do Norte. Esse lar espírita abriga cerca de 45 idosos em um ambiente privilegiado. Nosso querido Jacó é um dos maiores estudiosos do magnetismo e do espiritismo, tendo publicado vários artigos, CDs e livros a esse respeito. Acreditamos que este final de semana ampliará nossos horizontes e enriquecerá as casas espíritas que aqui estão representadas, bem como todos aqueles que não lhes são agregados, para que o espiritismo amplie a ótica do que já foi construído desde Allan Kardec.
Como todos sabem, o magnetismo foi criado por Franz Anton Mesmer no final do século XVIII. Ele nasceu em 1734 e desencarnou em 1815. E em 1773 ele fez a primeira manifestação do magnetismo animal. Sobre isso, com certeza Jacó nos trará muita informação e ele é o especialista na área. Não poderíamos deixar de iniciar o nosso evento sem expressar com o nosso coração a vibração que nos vai na alma. Então, nesse sentido, eu convido o nosso irmão Ivan, que fará a prece inicial, a partir da qual entregamos a batuta a Jacomelo, nosso ilustre convidado e especial expositor. Por favor, Ivan. Bom dia a todos. Paz em Cristo. Que Jesus esteja conosco. E eu peço permissão a todos e um pouquinho de paciência ao nosso mestre, professor doutor Jacomelo, para uma leitura que me foi solicitada pela presidência da casa, a leitura de número 124, do livro Palavras de Vida Eterna, exarado das mãos de Francisco Cândido Xavier, pela coluna de luz do nosso amado Emmanuel. E diz assim, Paulo, no 1 Coríntios: além disso, requer-se nos dispenseiros que cada um se ache fiel. No aparelho, a segurança da produção exige que cada peça funcione no seu lugar próprio. Numa orquestra, para que a sintonia e a sinfonia alcancem todo o vigor melódico, é forçoso se localize cada instrumento na função que lhe cabe. Na obra do Evangelho é imprescindível também que cada tarefeiro se compenetre das atribuições de que foi investido. Dirás que o Senhor liquidará todas as necessidades, que Ele não dorme sobre as promessas feitas, que a sua infinita bondade solucionará todos os problemas, que a nossa fé precisa se sustentar incondicional. Estaremos proclamando a verdade, mas isso não endossa preguiça ou a imprudência de cada um de nós servos. O comandante de um grande navio pode ser um gênio de sabedoria e bondade, mas toda a direção vai se comprometer de imediato se o mais obscuro cooperador da embarcação colocar uma bomba na casa de recepção de máquinas. Seja qual seja a nossa posição, o serviço do Mestre é imperioso refletir que se esperamos por Ele, Ele também igualmente esperará por nós. Não obstante os erros que ainda nos assinalam o coração, sejamos sinceros em nós mesmos e estejamos decididos a cumprir o dever que possamos diante de nossa consciência. Desistamos de alegar tropeços e culpas, inibições ou defeitos para fugir das nossas responsabilidades, daquelas que nos competem. O próprio boi, mostrando suas patas cansadas e empastadas de lama, para servir no arado junto ao homem, deverá ser um animal fiel. Fechamos os nossos olhos. Vamos refletir, aproximar nossas auras, fortalecer nossas energias, ativar os nossos chakras. E em nome de Jesus, digamos: Senhor, não somos dignos ainda de que entreis em nossa morada, mas fortalecei a nossa fé. E agradecemos a Ti, ó Pai, aqui termos chegado, pelos poucos méritos que recebemos de Ti, por esse pequeno acréscimo de misericórdia, para que possamos auferir o conhecer e o desenvolver de nosso espírito, de nossa consciência, o que virá pelas palavras do nosso amado mestre aqui, mentor, professor, doutor Jacomelo. Deus, Pai universal, que nós possamos aproveitar ao máximo
todo o empenho dos tarefeiros dessa casa que nos abriga nesse instante. E que nós saiamos daqui, Senhor, revitalizados e fortalecidos para todo o mais de nossa pequena, do nosso fugaz momento reencarnatório. Abençoa-nos, Pai, que assim seja. Querido Jacó, a casa é sua, por favor. Muito obrigado. Bom dia. Bom estar aqui, bom já rever aqui alguns bons amigos de outros locais, de outros momentos. Que bom que vocês vieram, que bom que nós estamos aqui. Vamos ter pelo menos 3 intervalos bons juntos hoje e amanhã. Amanhã de hoje, a tarde de hoje e amanhã de amanhã. Espero que estejamos todos dispostos, sobretudo a nos defrontarmos conosco próprios. Porque aqui ninguém vai trazer nada que a gente não saiba. Agora, tem algumas coisas que estão umas acomodadas, umas bem acomodadas, outras talvez fora do lugar. Nossa tentativa neste final de semana é colocar tudo, mas somente dentro de talvez uma nova arrumação para algumas pessoas. Para outras já está tudo bem arrumado, então que seja feita à vontade, de acordo com a vontade divina. Antes de entrar na matéria propriamente dita, algumas observações iniciais são necessárias. Primeiro, muita gente, às vezes, à medida que se vai falando alguma coisa, tem vontade de questionar, perguntar. Eu sugiro que quem quiser perguntar, escreva, porque às vezes as perguntas que querem ser feitas antes, depois elas estão dentro do contexto. Se elas saírem logo, a gente vai ficar, olha, isso aí eu vou responder depois, isso eu vou responder depois, então não fica tão elegante. Garanto que amanhã de manhã a gente tem um momento para conversarmos sobre as dúvidas. Depois nós vamos desalojar algumas informações que a gente tem absorvido como que se elas sejam informações inamovíveis, do tipo, os espíritos fazem tudo. Isto não é uma informação muito boa, porque se eles fizessem tudo, ficaria a pergunta, então por que eles não fazem? Porque na hora que você faz tudo, então por que você não está a fazer? Chega alguém doente, vem em busca da cura, vem em busca de uma casa espírita, e às vezes nem espírita a pessoa é, mas vem acreditando, esperando e não acontece nada. Ah, mas os espíritos não fazem tudo, aí a gente coloca uma outra resposta em cima que também não é boa. É porque falta merecimento. Eu não gosto dessa expressão. Por quê? Porque se eu me considero filho de Deus, logo eu mereço. Porque foi Ele, através de Jesus, que coloca que Deus fez que saia o sol e a chuva para bons e maus, o dia e a noite para os bons e para os justos e os injustos. Então, se tudo está para todo mundo por igual, por que eu não mereço? O que houve para eu não merecer? Então eles fazem tudo, quando eles não fazem, cai no meu não merecimento. Ou então a gente alega que é um problema reencarnatório. Mas aí isso já conflita numa outra frente. A gente reencarna para progredir. Mas se eu reencarnei e não mereço uma outra oportunidade dentro de uma encarnação, então essa lei está muito fechada. E eu não creio que Deus seja tão limitado no seu alcance para nós. Então, já começando por aí, a gente já vê que existem algumas coisas que precisam ajustes. Os espíritos fazem tudo, não há um ponto final. A gente pode colocar ali uma vírgula ou um ponto e vírgula, desde que a outra parte, ou as outras partes, façam o que precisa ser feito. Então a gente chega numa casa espírita, tem o passe. E como é o passe? Ah não, você fica ali cheio de amor e boa vontade que tudo acontece. Se fosse assim, por que todo mundo não fica curado? Por que todo mundo não sai melhor? Então a gente vê que está faltando alguma coisa. Nisto entra uma outra situação que também é recorrente.
Se diz que as técnicas não são importantes, o que é importante é o amor. Mas você não põe uma pessoa apaixonada para dirigir um carro sem ela saber dirigir, porque vai dar acidente. Então o amor não é suficiente para atividades em que exijam a técnica. Não queira ir para uma sala de cirurgia, cirurgiar quem quer que seja se você não for médico. Mas eu tenho muito amor. Não vá, porque vai dar problema, inclusive legais. Então nós às vezes temos as informações, mas nós fazemos essas disposições de forma equivocada. Se os espíritos fazem tudo, volta a primeira pergunta, então por que eles não fazem? Os espíritos fazem tudo, sim, mas eu estou com a minha mãe com Alzheimer. Por que eles não fazem? Ah, mas é porque Alzheimer precisa de outras coisas. Sim, mas eles não fazem tudo? Então por que não vem aqui fazer? E aí você é apontado de que você é ateu, de que você é descrente, de que você quer saber mais do que tudo e do que todos. Não, eu quero uma resposta, já que você disse que eles fazem tudo. Por que eles não fazem? É porque a resposta é incômoda. Eles não fazem porque eu não faço a minha parte. Na hora que eu não faço a minha parte, eles não têm como fazer, por uma questão bem simples. Eles estão no mundo espiritual, onde não existe essa energética do mundo encarnado. Existem situações que são semelhantes, a gente pode usar como analogia, algumas como comparação, mas que não são a mesma coisa. Ok. Um Corsa branco FHK 7130 e um Strada CZG 1699, creio eu, estão parados na ciclovia. E isso é problemático. Então vamos lá, um Corsa branco FHK 7130 e um Strada CZG 1699. Disseram que se levar, só vai retirar lá no umbral. Então é melhor já aproveitar e resolver enquanto está aqui na Terra. Muito bem. Então, nós temos uma participação no processo. E não adianta a gente querer transferir. Nós estamos encarnados e lidamos com energias de encarnados. Os espíritos, eles lidam com as energias do mundo espiritual. Porque na hora que eles precisam de energia material, só tem dois caminhos. Ou eles usam alguém encarnado, ou eles reencarnam. Não tem uma terceira via. E para ser energias de encarnados, por que já não usa então o encarnado? Então, essas reflexões, apesar de iniciais e muitas vezes suscitarem muitos debates, muitas acaloradas discussões, elas são simples demais. As técnicas são importantes, são extremamente valiosas e elas nunca vão competir com bons sentimentos, nunca. Ah, mas o amor, sim, um amor com técnica é muito mais amor. E uma técnica com amor é muito mais técnica. Não são conflitantes as duas. Mas no meio espírita a gente optou muito por um simplicismo que desconfigura duas feições do espiritismo, que é filosofia e ciência. De repente nós somos uma doutrina que todo mundo fala que aborda num aspecto trino, mas que nós na realidade só observamos um. E um que é, inclusive, incongruente. Talvez algumas pessoas até se assustem quando se diz algo desse tipo. Por que incongruente? Porque quando Allan Kardec codifica o Espiritismo, ele define o Espiritismo como uma filosofia de cunho científico que redunda num aspecto moral. Então, o aspecto moral vem como consequência de dos dois outros vieses, que é a filosofia e ciência. E aí nós estamos a abandonar a filosofia e a ciência e queremos agora que a moral sobreviva sozinha. E quem lê, não precisa ler muito, lê o livro dos Espíritos todo, vai ver que a lógica dos Espíritos e de Kardec é e continua sendo a mesma. O intelectual vem antes do sentimento, apesar de que a gente acha que o sentimento está na frente do intelectual. Nós estamos aqui para fazer um progresso intelecto, moral, mais uma vez o intelecto vem na frente. Uma das leis que falam do amor,
está no livro dos Espíritos, começa por lei de justiça, amor e caridade. Não começa pelo amor, justiça e caridade, começa pela justiça. E a justiça, para ser justa, ela tem que estar filosoficamente bem dirigida e, de uma certa forma, bem evidenciada na realidade humana. Então, nós, na nossa prática espírita, temos usado uma inversão que não é feliz, porque, subliminarmente, ela está numa inversão geral da proposta dos espíritos e de Allan Kardec. Muitas vezes algumas pessoas dizem que isso foi Allan Kardec. Não, está dentro do texto dos Espíritos. E Allan Kardec corroborou com isso. Às vezes é difícil quando a gente, como eu, por exemplo, que nasci num lar espírita, e durante muitos anos de minha vida estava acostumado com isso, que os espíritos fazem tudo, que a gente não tem merecimento, que a gente está aqui para sofrer, que quando a gente sair daqui vai para o umbral. Então era só desgraça. É impressionante como o espiritismo, na minha época de jovem, ela era uma canalização do inferno, porque tudo não pode, tudo não é. Não, olhe, cuidado com essa música vai levar você para o umbral. Eu disse, mas não é possível então, vai levar o mundo todo. Por exemplo, eu particularmente não sou fã do axé, não sou. Se você disser, vai colocar uma música que vai me perturbar, o axé, mas vai me perturbar não porque é uma música demoníaca, vai me perturbar simplesmente porque eu não gosto. E mesmo assim, por eu não gostar, em vez de eu me perturbar, ela pode estar tocando o que for, eu continuo fazendo o que eu tiver. Se eu estiver escrevendo, eu continuo. Se eu estiver estudando, eu continuo. Eu me desligo, porque eu não tenho por que criar perturbação na minha vida. E aí naquela época, quando você conseguia escapar, você não ouvia música ruim, você não saía com companhias erradas, você não ia para a boate, você não isso, não aquilo, ou seja, você não tudo. E aí você chegava no sábado, domingo, todo mundo tinha direito a ir à praia, todo mundo tinha se divertir. Não, eu tinha que ir para a evangelização. Aí veja que a evangelização feliz era aquela, você querendo ir para outro canto, mas você tem que ir para a evangelização. E os evangelizadores não eram pessoas da área da pedagogia. Eram os espíritas mais arcaicos que davam bronca em você pior do que no colégio. Mas isso é porque você é um espírito rebelde. É uma desgraça. Então ser espírita era um ato de coragem, porque você chegar lá, depois de passar por aquilo tudo, era difícil. E parece que hoje continua. Aí hoje os pais, por exemplo, muitos não sabem mais lidar com os filhos porque eles têm um tablet na mão, têm um celular. E agora como é que você vai competir com isso? E aí o que é que acontece? O que é um tablet, o que são jogos, o que é um celular? São artigos do demônio. A gente só vai trocando de lugar, é tudo capeta que está ali. Mas quando você consegue escapar de qualquer coisa, você vai tirar uma dúvida. Olha, eu tenho uma dúvida. Qual é a dúvida? Por que eu tenho que tomar água depois da reunião? Se você não sabe, não. Pois você está obsidiado. Quer dizer que eu não posso perguntar. Não, você tem que estudar. Se eu entender errado, está vendo como você está obsediado? Já está pensando no erro. Então é uma desgraça esse negócio. Graças a Deus, hoje não é bem assim não. Hoje a gente vai para um centro espírita, a gente pode levantar a mão, pode perguntar à vontade, não é assim hoje? Até o Lucas já está meio desconfiado dessa história que eu estou falando aqui. Ele já olhou ali para mim e disse, como é que é esse negócio que esse rapaz está falando? De repente a gente se pega de surpresa. Porque, vamos imaginar, vai lá, primeira vez, você quer conhecer o Espiritismo. Como você é mais tradicional, então você vai ali. Então comece lendo o livro dos Espíritos. Hoje em dia você sugerir isso, é você expulsar a pessoa. Porque quem é que vai querer começar lendo um livro deste tamanho? Precisa você estar induzido já da reencarnação passada. Você reencarnou e você não sabe o que é, diz, lé. Aí chega aqui em São Paulo, não se diz lé, lê.
Aí a pessoa pensa que é para ler. Ler o quê? Ler o Lé. E o que é o Lé? Livro dos Espíritos. Aí a pessoa já nasce obsidiada e termina lendo, porque se não for assim, não lê. Aí vai ler o Livro dos Espíritos, toma um choque, porque fora a introdução, são perguntas e respostas, perguntas e respostas, perguntas e respostas. Quer dizer que o Espiritismo surgiu de perguntas e respostas, certo? Ah, então agora eu posso fazer pergunta. Que ilusão. Que ilusão. Você vai perguntar o quê, a quem, onde, como, quando? Não, porque tem as reuniões de estudo sistematizado. Sim, mas então eu queria tirar uma dúvida. Não, primeiro a gente tem que ler o texto todo. Se der tempo, aí a gente vai para as perguntas. Resultado nunca dá tempo. Portanto, você nunca pergunta. Óbvio que eu estou generalizando aqui de uma forma um tanto quanto ruim. Tem exceções, mas é difícil a gente discutir. Se você discordar da opinião do outro, já ganhou o inimigo. Ou seja, as pessoas não são mais pessoas, as pessoas são as ideias. Então eu posso gostar de você, mas se disser uma ideia que eu não gosto, eu já não gosto mais de você. Então a gente já não consegue mais distinguir. Então hoje a gente se afasta das pessoas só porque ela pensa diferente. Ah não, eu torço por tal time, eu torço pelo outro, já somos rivais. De rivais para inimigo é um passo. Basta um ganhar do outro e um vir brincar com o outro. Eu vou usar aqui meu amigo Lucas. É bom porque aqui Jacó e Lucas, é tudo no Evangelho, né? É uma beleza aqui. Então, o Lucas não está nem sabendo ainda como vai ser a coisa, mas ele está lá ligado. Eu vou olhar para ali, né? Olhar para os lados, né, Lucas? Não preciso nem olhar para trás, coisa boa. Enquanto ele acha ali, eu vou aqui na água. Por mim pode apagar, mas eu estou olhando para ali está tão bacana, olha. Vocês vão ver melhor o slide, mas vão perder essa beleza, né? Então, tudo bem. De minha parte, sem problema. Então, nós vamos dar uma olhada para a gente ter fundamentos para o que vamos ver no prosseguimento. Porque é muito fácil qualquer pessoa dizer Allan Kardec disse, Allan Kardec falou. Até porque, sem querer agora pegar tão pesado, mas dizendo uma realidade, o que eu tenho visto muito no meio espírita, são pessoas pegarem frases de Allan Kardec, tiram um pedaço da frase de um texto e dizem que ele disse, isto é verdade. Ele disse isto, mas em que contexto ele disse? Porque é muito fácil você pegar uma frase e distorcê-la. Eu lembro sempre dessa situação. Uma das primeiras missas que teve no Brasil, contam os historiadores que o padre quis chocar o público. E ele começou a missa dizendo assim, Deus não existe. E deu um tempo. Lógico, todo mundo olha um para o outro, como é que um padre vai dizer isso? E ele volta, Deus não existe. Isto é o que dizem os ateus. Pronto. Se você disser que o padre disse que Deus não existe e não disser o resto, você desconfigurou completamente do que ele disse, apesar de que você está a falar a verdade. Ele disse, Deus não existe, mas em que contexto? No contexto de que os ateus dizem isso, e não ele diz. E tem se usado muito dizer que Allan Kardec disse uma coisa, e sem ir ao sentido do que ele disse. Portanto, você pode dizer que ele disse e não ter dito nada. Neste livro que a capa está reavaliando Verdades Distorcidas, eu peguei os principais trechos e textos de Allan Kardec e dos Espíritos para que a gente saiba de onde vem essa história do magnetismo com o Espiritismo. Porque é muito cômodo se dizer assim, ah não, magnetismo não tem nada a ver com o Espiritismo. Ah, não tem nada a ver? Você tem certeza? Você está falando isso baseado no quê? Ah, a água fluidificada, o passe. Muito bem, vamos ver de onde vem isso. E começamos aqui, Lucas, com um primeiro texto de abertura com Allan Kardec. Pode mudar, por favor. E que Allan Kardec nos coloca no Evangelho segundo o Espiritismo, essa parte desse trecho, que inclusive esse item 12, lá na frente a gente vai voltar a falar nele. O Cristo que operou milagres materiais, aí já merece uma primeira observação.
Porque Allan Kardec poderia ter colocado o Cristo que operou milagres. Mas ele colocou um adicional, milagres materiais. Portanto, foi uma interferência física. E não uma interferência apenas, em aberto. O Cristo que operou milagres materiais mostrou por esses milagres mesmos o que pode o homem quando tem fé. Isto é, a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode obter satisfação. Nesta frase, de que vocês estão, quem estiver bem atento vai ver que essa palavra, essas duas palavras, vontade de querer, ou seja, essa expressão, ela está em itálico. No original do senhor Allan Kardec está em itálico, desse jeito. Ou seja, tanto o espírito, porque isso é uma mensagem psicografada, como ele, ou um ou outro, ou os dois, quiseram chamar atenção para essa expressão, vontade de querer. Isso é associado a quê? A fé, é uma definição de fé, que tem fé, isto é, a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode obter satisfação. O primeiro problema nosso é que isso está no Evangelho segundo o Espiritismo. E ali está no capítulo A Fé que Transporta Montanhas, uma definição de fé que a gente não percebe. E que essa definição de fé, todas as vezes que foi referida à fé humana, ela estava no bojo do contexto de Allan Kardec e dos Espíritos. Mas se a gente passa por cima disso, a gente deixa de entender o que é a fé. A gente acha que a fé é um sentimento que vem não sei de onde, não sabe como e para onde nos leva. Na hora em que a gente entende a fé como a vontade de querer, junto a isso, a certeza de que essa vontade pode obter satisfação, você pode dizer que uma pessoa ateia, ela pode ter uma fé poderosa. Você agora despersonalizou de religiões. Então, uma pessoa que quer ser médico, eu quero ser, e o que você não vai para a festa esse final de semana? Não, vou estudar. Não, mas esse Natal, no final do ano, ele disse, não, eu estou na residência e quero aproveitar e ficar mais, porque tem menos gente, eu posso aprender mais. Esse daí tem fé, porque ele tem vontade de querer. E tem mais, tem a certeza de que isso vai gerar a satisfação de você ser um bom médico. Isto é fé. Mas quando alguém pergunta, o que é que eu faço para ter fé? Ninguém diz uma informação dessa, e esta informação nós podemos dizer é eminentemente espírita. E por estranho que possa parecer, ela é eminentemente humana. Ela não pertence a uma ideia fixa de um grupo. Tanto é que tem um grande cantor já desencarnado, Luiz Gonzaga Júnior, Gonzaguinha, que ele tem uma música que na frase ele diz isso aí. Só que ele diz de forma poética. Como é que é a música, meu Deus? Escapou agora. Nós podemos mais. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Está exatamente dentro desse contexto, o que mostra que é um contexto universal. Só que nós espíritas temos isso reduzido, sintético, objetivo, e a gente deixa passar batido. Jesus curou e realizou milagres materiais, e nós podemos fazer desde que tenhamos fé. Que fé? A fé de querer e a certeza de que isso pode obter resultados. Continuemos. Também os apóstolos, e aí Allan Kardec coloca uma pergunta, não é nem Kardec, o Espírito. Também os apóstolos não operaram milagres, seguindo-lhe o exemplo? Ora, que eram esses milagres, senão efeitos naturais, cujas causas os homens de então desconheciam, mas que hoje quando? 1857, mas que hoje, em grande parte, se explicam e que pelo estudo do Espiritismo e do magnetismo se tornarão completamente incompreensíveis. Mas como é que é isso? Quer dizer que isso está no Evangelho? Allan Kardec traz a informação de que Jesus fazia milagres materiais
E de que quando alguém tiver uma fé, que tipo de fé? Uma fé humana, vontade de querer e certeza de que isso obtém satisfação. Se você fizer isso, você vai conseguir. Por quê? Porque os discípulos não tinham a estatura moral nem espiritual de Jesus, mas eles também realizaram milagres. Ou seja, o Espírito está a dizer que não é Jesus, que é um ser sobrenatural, que podia. Qualquer um de nós podemos. E que atualmente, no casal Tempo de Kardec, já tinha muito disso sido explicado pela união do Espiritismo com o magnetismo. Agora, passados 160 anos, isso voltou a ser incógnita, voltou a ser desconhecido, voltou a ser agora emblemático. Casas espíritas aceitam, casas espíritas não aceitam. Aceitam uma parte, mas a diretoria não aceita. Parte da diretoria aceita, mas a outra não aceita. Sim, mas nós estamos discutindo o quê? Afinal de contas, estamos discutindo algo que é inerente ou algo que está sendo importado? Porque se magnetismo for importação, então a gente vai ter que rasgar muita coisa da codificação inteira. E depois o que é a codificação? Codificação não é um Pentateuco. A codificação ela está nas obras do senhor Allan Kardec. E que obras são essas? É o que a gente vai ver logo a seguir. Vamos, Lucas, passar mais um aí, por favor? No livro dos Médiuns, Allan Kardec propõe: indispensável se faz o estudo prévio da teoria para todo aquele que queira evitar os inconvenientes peculiares ao exercício, à experiência. Bom, eu tenho que ter um estudo de teoria para evitar os tropeços da prática. Mas nós entramos numa prática sem nenhum estudo da teoria. Vamos ver onde isso começou. Vamos lá, Lucas. Livro, primeiro de tudo, nós temos duas teorias a trabalhar. Magnetismo faz parte de uma ciência, ou é uma ciência, é a própria ciência.